Deus. Quantos querem ouvir a palavra? Vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Antigo Testamento, Salmo de número 139. Grato ao nosso pastor pela oportunidade. Salmo de número 139, é um salmo de Davi. Versículo 1, nós vamos ler em diante. Aleluia. Aqueles que trouxeram a Bíblia, aqueles que não trouxeram, acompanhem com alguém que está ao lado. Salmo de número 139, quem achou, diga amém. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe Tu estendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que tudo Tu conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, de tal maneira que não posso atingir. Para onde mirei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, aí Tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, ali também estará. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz em volta de mim. Nem ainda a escuridão me esconde de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia existido. Versículo 17: E quão preciosos são para mim, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grandes é a soma deles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos guiar pela Tua revelação. Que a Tua igreja venha ouvir a Tua voz, Senhor, ser edificada, renovada, restaurada e fortalecida pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, o livro dos Salmos, eles são o inário de Israel, porque na verdade não são capítulos, mas são poemas. 150 cânticos em forma de poema, cuja finalidade dos salmos é adorar o Deus de Israel. Dos 150 salmos que temos na Bíblia Sagrada, quase metade é de autoria e composição de Davi. 73 salmos da Bíblia dos 150 foi Davi que escreveu. Isso mostra a afinidade de Davi com a poesia, e isso mostra a afinidade de Davi com Deus, que é louvado por meio da poesia. Quando nós olhamos para o Salmo 139 que nós lemos aqui, nós vemos o salmista Davi declarar a grandeza de Deus, do seu poder e dos seus atributos, de tal maneira que Davi vai reconhecer a sua incapacidade, a sua pequenez, e ele vai reconhecer que Deus conhece ele antes mesmo dele ter sido formado no ventre da sua mãe.
Deus é tão poderoso na visão de Davi, que Deus conhece as palavras dele antes delas chegar à boca, e sonda os seus pensamentos de tal maneira que conhece Davi mais do que ele auto se conhece. Quando nós olhamos para a exposição do Salmo de número 139, nós vamos ver que ele foi escrito para exaltar a soberania do Criador, a grandeza e a bondade e as ações de Deus em meio à vida do ser humano e as coisas que foram criadas. Observe que, quando nós olhamos para a verdade que Davi tenta extrair acerca de Deus, este salmo ele vai combater dois grandes agravos antigos, mais presentes no nosso tempo atual. E o primeiro grande agravo que Davi quer combater com o Salmo 139 é um que ele vai citar lá no Salmo de número 14, que também é de Davi. Salmo 14, versículo 1, Davi vai dizer: disse o nécio ou tolo em seu coração, não há Deus. O primeiro agravo que Davi quer combater é com relação àqueles que negam a existência do Criador, é com relação àqueles que negam a existência de Deus. Nós sabemos que o ateísmo, formado pela comunidade de ateus, que até hoje defendem a ideia de que Deus não existe, ela tem se multiplicado não só no Brasil, como ela tem se multiplicado em todas as nações da terra. E isso é estratégico no mundo espiritual, porque a maior vontade do diabo é que Deus venha a ser um ser obscuro, é que Deus venha a ser um ser misterioso, de tal maneira que as pessoas não venham conhecê-lo, não venham se aproximar dele, não venham ter a revelação de quem Deus é e de quem Deus, e do que Deus possa fazer. Por isso Davi está dizendo que aqueles que negam a existência de Deus são tolos, são loucos e são nécios. Por quê? Porque a ideia do ateísmo está fundamentada de que Deus é apenas uma obra do pensamento humano. A ideia do ateísmo é de que Deus é apenas uma ideia fictícia ou um ser inexistente. O pai do ateísmo moderno, que era um alemão que já faleceu, chamado Friedrich Nietzsche, e era filósofo também, ele um dia fez uma declaração pública afrontando o cristianismo, de que se Deus existe, ele é um ser morto. Se Deus realmente existe, ele não pode ser um ser vivo. Este homem negou por toda a vida a existência de Deus e fez oposição ao cristianismo, mas conta-se que ele um dia, quando chega ao leito de morte, que ele está sentindo a angústia de ter que deixar esta vida, ele logo sente o seu corpo acalorado, ele logo sente o calor tomar conta de si no leito de morte, de tal maneira que a visão espiritual dele vai se abrir, e ele contempla os portais do inferno aberto, e chamas flamejantes de fogo se aproximando dele. Naquela hora, ainda em consciência, ele vai gritar no leito de morte. O homem que mais negou a existência de Deus, considerado o pai do ateísmo moderno, na hora da morte, ele vai clamar dizendo: Deus, se tu realmente existe, livra-me do fogo do inferno. E naquele momento ele se rende à graça salvífica de Cristo, porque na hora do desespero passa a entender que Deus não é só uma ideia, mas é o ser criador e sustentador de todas as coisas. Aleluia! Quando nós olhamos para o Salmo de número 139, Davi vai combater o ateísmo e vai dizer: Deus não só existe, como ele é onipotente, ele tudo pode fazer. Deus não só existe, como ele é onisciente, tudo ele sonda e sabe. Deus não só existe, como ele também é onipresente. Isso quer dizer o quê? Ele ocupa cada espaço do universo,
manifesto ao mesmo tempo. Ele não precisa visitar igreja por igreja, ele está em qualquer lugar onde se adora o nome dele, presente, manifestando a sua glória e poder. Quantos creem que ele está aqui nessa noite? Glorifica e adora o nome de Jesus. O Salmo 139, além de rebater a ideia do ateísmo do Salmo 14, versículo 1, ele também vai combater um segundo agravo, que é o agravo daqueles que creem em Deus, aqueles que não negam a sua existência, mas eles negam a revelação de Deus. Esse segundo grupo, eles creem que Deus existe, mas eles não acreditam que Deus é um ser acessível. Eles creem que Deus existe, mas eles não acreditam que Ele possa se relacionar com a criatura, especificamente com o homem. Esse segundo grupo, ele crê que Deus existe, mas que é um ser codificado, misterioso e longe da sua criação. Essa verdade, ela é exemplificada na vida daqueles que dizem servir a Cristo, mas não se empenham em tornar divulgado o nome de Deus em toda a terra. Aqueles que se omitem a missão de pregar o Evangelho, creem em Deus, mas não divulgam o seu conhecimento, creem em Deus, mas não propagam a revelação da sua existência. Esta verdade também, ela é exemplificada por outro exemplo que eu quero dar. Esta verdade é realidade exemplificada pela bipolaridade da música evangélica brasileira. Parece polemizar, mas não é. Nós estamos vendo hoje em dia hinos cantados dentro das igrejas que são antibíblicos, que distorcem a ideia de Deus e distorcem a revelação das sagradas escrituras. Quando nós olhamos para esta verdade, existem igrejas que um determinado culto se canta, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Tudo bem, ao ateu não explicar Deus, eu até entendo, porque este é um ser incrédulo, perverso, obscurecido no seu entendimento, não tem um relacionamento com Deus. Então um dia se canta que ninguém explica Deus, e no outro dia se canta, quero conhecer Jesus. Em um dia se louva que ninguém pode explicar a Deus, mas outro dia se louva, quero conhecer Jesus. Mas isso me traz um questionamento e uma pergunta aos irmãos. A questão aqui é: se ninguém explica Deus e se querem conhecer Jesus, como vão conhecer a Deus se ninguém explica, se Jesus é Deus? Como que eu vou conhecer Jesus se ninguém explica Deus, se Jesus é Deus? Jesus disse, eu e o Pai somos. Então Jesus se identifica com a divindade, de tal maneira que Ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho Jesus, Deus Espírito Santo. Jesus, além de um homem salvador, um homem santo, é Deus. Por isso que a ideia dos hinos evangélicos brasileiros estão distorcendo a realidade de quem Deus é e da forma que Ele pode se revelar. Sabe qual é o problema? O problema é que a igreja está aprendendo a crer em Deus pelos hinos que são cantados e não pela Bíblia que é pregada. As pessoas estão conhecendo Deus pelas histórias que são narradas e não pela mensagem que é anunciada. A grande verdade que eu quero pregar nessa noite é que se quisermos verdadeiramente conhecer a Deus, precisamos voltar à palavra, precisamos voltar ao Evangelho e entender que Deus está revelado na sua palavra. A partir do momento que eu canto que ninguém explica Deus, eu estou inibindo alguém de conhecê-lo, eu estou inibindo alguém de reconhecê-lo ou de entendê-lo. Por quê? Porque se alguém não conhece Deus, por uma explicação, se alguém não tem um encontro com Deus, esse alguém não pode ser salvo. Porque lá no livro de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito, o próprio Jesus na oração sacerdotal está dizendo que a vida eterna
consiste em conhecer a Deus como Ele é, por único e verdadeiro Deus, e ao seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Olha para a lógica aqui: se ninguém explica Deus, logo ninguém pode conhecer Deus. Se ninguém pode conhecer Deus, logo ninguém pode ser salvo. Se ninguém pode ser salvo, logo o céu não é verdade. E a gente está perdendo tempo aqui fazendo o quê? Queridos, o céu é uma realidade, e aqueles que conheceram a Deus vão morar lá eternamente e vão ver a grande glória que Deus preparou para quem nele espera. Aleluia, aleluia. Quando eu olho para a questão da revelação de Davi, no Salmo 139, revelando, explicando, falando da grandeza de Deus, nós entendemos que a explicação de Deus, ela existe, e ela é dada mediante a revelação que Ele permitiu se dar à humanidade. Existem quatro meios de revelação pela qual Deus pode ser explicado, biblicamente fundamentado. O primeiro meio de revelação se chama revelação natural. Está lá no Salmo de número 19, versículo 1 ao 4, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve a sua voz em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Aleluia. A primeira revelação pela qual Deus se explica é pelas coisas que foram criadas. A natureza evidencia a grandeza de Deus. Observe que Paulo também vai fundamentar esta verdade no livro de Romanos, capítulo de número 1. Livro de Romanos, capítulo 1, versículos de número 19 e 20, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, observe, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o revelou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que diante dele todos fiquem inexcusáveis. Aleluia. Isto quer dizer que ninguém, em qualquer época ou em qualquer tempo, vai poder dizer: eu não conhecia o Senhor. Ninguém no dia do juízo final vai poder dizer: Senhor, me dê mais uma chance, porque eu não sabia que Tu eras o Salvador. Mentira. Paulo está dizendo que diante de Deus ninguém se justifica, porque Deus se revelou em cada tempo, Deus se revelou em cada dispensação. Quer ver? Antes da lei, Deus se revela pelas coisas que são criadas. Na lei, Deus se revela por meio da lei como aquele que pode justificar o homem que foi condenado por meio do pecado. Depois da lei, Deus se revela ao homem por meio da graça salvífica em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que quem morreu antes da lei, no dia do juízo final, não será julgado pelo Evangelho, porque até então não conheceu o Evangelho. Será julgado pela criatura ou pela criação. Naquele dia, quando alguém disser, no tempo de Moisés ou de Abraão: Senhor, eu não te conhecia, aí o sol vai se levantar e vai dizer: conhecia, porque toda manhã eu me levantava, eu brilhava e mostrava para você que Deus existe e que é poderoso. Alguém poderá dizer: mas eu não te conhecia. A lua ia testemunhar e ia dizer: conhecia sim, porque na escuridão da noite, para você não ficar perdido, eu clareava para você caminhar e revelava a glória do Criador. Aleluia. Ninguém se justifica diante de
Deus, aleluia, a revelação natural explica que Deus não só criou, mas sustenta a todas as coisas. Segunda revelação, a revelação da lei. Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 12, que antes da lei, aqueles que viveram antes da lei serão julgados pela lei, mas aqueles que viveram sob a lei, pela lei serão julgados. Deus se revelou pela lei como aquele que pode justificar o homem perdido. A terceira revelação acerca de Deus é só uma revelação especial. Deus se revela através de visões, Deus se revela através de sonhos, Deus se revela através de profecias, Deus se revela através de prodígios, Deus se revela através de sinais, milagres e maravilha, explicando que Ele está presente e atuante no universo. A quarta revelação que explica sobre Deus é a revelação da Bíblia Sagrada. A revelação bíblica explica sim sobre Deus. Lá em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 37, Filipe ouve a voz do anjo do Senhor que diz: vai para a banda do sul. E quando Filipe vai, ele encontra o eunuco da rainha de Candace sentado no carro lendo a Bíblia, o livro do profeta Isaías. Então Filipe se aproxima daquele carro e pergunta para ele: entendes tu o que tu lê? E ele disse: como eu poderei entender se não há ninguém para me explicar? Aí ele começa a ler o livro de Isaías, na parte que diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aí ele olha para Filipe e diz: porventura isso aqui está falando de quem? Me explica alguma coisa. Filipe não olhou para ele e disse: lamento, mas ninguém explica Deus. Não, a Bíblia diz que Filipe pegou as escrituras e, conferindo escritura por escritura, ele foi revelando a grandeza de Deus através de Cristo, e o resultado é que aquele eunuco aceitou Jesus como um salvador da sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Eu já vou concluir. A revelação bíblica revela a grandeza de Deus. Deus se explica através da sua palavra. Quando você vai lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 40, Isaías vai falar acerca da grandeza de Deus. Isaías vai explicar que Deus é tão grande que Ele mede com um punho todas as águas da terra. Para pensar no grande mar de oceano, nas grandes bacias hidrográficas, nos grandes rios e ribeiros. Existem os três principais oceanos da terra. O primeiro é o maior de todos, o Pacífico, com 180 milhões de quilômetros de extensão, 9 mil de profundidade. Olha, o Atlântico com 106 quilômetros, 106 milhões de quilômetros de extensão, com 9,80 mil metros de profundidade. O Índico, 75 milhões de quilômetros de extensão, com cerca de 8.500 metros de profundidade. É muita água que você não consegue nem imaginar, mas Isaías está dizendo: Ele mede com o punho das suas mãos. Aleluia! Quando você olha para o capítulo 40 de Isaías, Isaías vai falar da grandeza de Deus. A astronomia, a ciência é uma das mais antigas, diz que existe no mínimo mais de trilhões e trilhões de galáxias de estrelas, mas a Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas e chama cada uma delas pelo seu nome. Aleluia! Essa é a grandeza do Criador. A ciência diz que para o homem medir ou querer medir o tamanho do universo, ele precisaria de 8 bilhões de anos-luz para poder, no mínimo, executar esse projeto. Ou seja, é impossível. Deus, para medir o universo, Ele só faz abrir a mão, e a palma da sua mão mede toda a estrutura da criação, porque Ele é Deus. A ciência também diz que o peso estimativo da terra é de 8 sextilhão de tonelada. Mas Isaías vai dizer que ele pega todos os montes, outeiros, todos os pó da terra, tudo que você possa imaginar, e ele pesa em balança de precisão.
O que para a ciência é impossível, Deus trata como grama, Deus trata como nada. Existe 7 bilhões de seres humanos habitando na terra, mas Isaías diz que Deus olha para as nações e considera elas como uma gota d'água caindo dentro de um balde. Me desculpe, mas se a Bíblia não explica esse Deus, o evangelho seria uma incógnita, seria algo que não se poderia propagar. Mas eu vim aqui dizer para você: Deus existe, e Ele é poderoso, e Ele é o Criador, e Ele é o sustentador do universo, e da sua vida, e da sua casa, e da sua família. Se você crê, fica de pé adorando a Ele. Sinta a presença dele, fecha os teus olhos e adora. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, mas ele cabe dentro de você. Xarabacandarabarava surecandalamas, urimecandalava xureandalamas. Sinta a unção de Deus aonde você está. Sinta o poder dele.